Olá, corretor, corretora de valor. Hoje nós vamos falar dos 9 tipos de clientes. Então vem comigo. Pessoal, antes de tudo, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o nosso link do canal Família da Corretagem do Telegram e do WhatsApp. Então, se você não é o tiozão do churrasco e não fica colocando corrente de oração, pode entrar lá no grupo, que o grupo é bem interessante, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre os 9 principais tipos de clientes, certo? Eu tenho uma mansa burro aqui, que é uma colinha que eu fiz, por quê? Porque é um conteúdo um pouco extenso, são 9 tipos de personalidade totalmente diferente, como eles são e o que você pode fazer para lidar com essas pessoas, beleza? Então esse vídeo vai ficar um pouquinho extenso, mas é bem importante que você fique até o final, fechou? Vamos lá então. Primeiro tipo de cliente, esse é o cliente que eu tenho certeza que você tem. Se você tem, deixa aqui embaixo no comentário que você já passou por isso, tá? Que é o confuso. O que é o confuso? É aquele cliente que, além de indeciso, tá totalmente perdido, tá? Totalmente perdido. Tem várias opções disponíveis. Ele não aprovou o crédito, ele não entendeu como é que funciona o financiamento. Ele escuta uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra e tá totalmente perdido. Ele também não consegue expressar de maneira objetiva e pode se mostrar um pouco inseguro. Esse é o confuso. Então, se você tem um cliente assim, deixa aí no comentário. Pessoal, esse cliente é um cliente muito difícil de lidar, tá? É um cliente difícil de lidar. Tem que ter paciência. Paciência é a palavra-chave para esse cara. Confuso. Tem que ter paciência. É um cliente que ele não vai te comprar nesse primeiro momento, mas é que é importante você ter essa ligação com ele, entender você como uma referência do mercado imobiliário para quando, na verdade, tu vai prestar o que você deve prestar sempre, que é uma consultoria para ele, tá? Tu vai tornar ele seu cliente, tá bom? Então é o seguinte, tenha paciência, faça as perguntas simples de entender. Gente, não adianta tu pegar esse cara e querer falar de INCC, de IGPM, não, esquece, cara. Tem que ser o mais simples e objetivo possível, certo? Ah, vou fazer uma simulação de crédito para esse cliente, beleza. Faça a simulação simples, explique para ele o que é entrada, o que é uso de fundo de garantia. Não adianta tu ficar explicando sobre juro efetivo. Esse cara ele compra a parcela, tá? É um cara confuso. Ele vai comprar a tua parcela. Se a parcela caber no bolso, tu vai vender para ele. Se não caber no bolso, esquece. Entendeu? Das perguntas que você for fazendo para ele, faça perguntas abertas. Um exemplo. Pergunta aberta. Trabalha com o quê? Ah, trabalho. Qual que é a tua renda bruta hoje? Ah, a renda bruta é tal. Aonde você trabalha? Tem filhos? Tenho. Quantos filhos? É casado? É solteiro? Tenta entender qual que é a necessidade dele. É um imóvel de 2, de 3 dormitórios? Ele precisa de um D3, mas ele pode comprar um D2? Bom, ele pode comprar um D2 para depois fazer uma ampliação ou fazer um upgrading. Com essas informações que tu vai tirando dele, tu acaba conseguindo entender em que momento ele está do negócio e o que é o produto ideal para ele. Beleza? Então a regra para esse cara é paciência. Tem que ter paciência. Ele vai te chamar várias vezes antes de fechar o negócio com ele. Tu vai ter vários encontros com ele, principalmente no WhatsApp. É um cliente que demora um pouco mais, é um cliente que vai necessitar mais tempo de você. Mas é um cliente. É um cliente. Beleza? Quando eu digo para você falar palavras, jeitos, formas simples do mercado imobiliário para ele entender, porque ele tem que confiar em você para comprar, tá? Então, gere confiabilidade e tenha paciência com esse cliente. Nosso segundo tipo de cliente é aquele cliente apressado. Quem nunca teve um cliente apressado? Esses 9 tipos de clientes, pessoal, são clientes que eu entendo que existem no meu decorrer da minha profissão de 13 anos agora. O apressado. O que é o apressado? Cliente apressado é conhecido pela inquietação, impaciência, pode estar em constante falando com você e conferindo toda hora o relógio. Ele está com pressa, tá? Ele quer buscar um atendimento rápido, ele é um cliente um pouco difícil, ele é um cliente provavelmente que vai te responder muito pouco no WhatsApp, é um cliente que tu vai ter que muitas vezes ligar para ele. Quando tu ligar, não pergunta se ele pode falar, porque se ele te atendeu é porque ele pode falar, fechou? Esse cara aí, bicho, tu tem que ser objetivo com ele.
Como ele é um cara muito apressado, ele já vai decidido para imobiliária. Então não é preciso ficar mostrando lá um caminhão de imóvel. Tem que demonstrar que tu valoriza o tempo dele, faça respostas curtas, certo? Por quê? Porque daqui a pouco tu falar muito, respostas longas, tu não é muito objetivo. E esse cara aí, ele é objetivo, ele tá com pressa. Ele vai um cara que é o seguinte, se tu demorar muito tempo, ele vai perder o interesse por você, perder o interesse pelo teu produto e vai vazar. Beleza? Então vamos para o nosso terceiro tipo de cliente, e esse é complicado, que a gente passa bastante por esse, que é o comunicativo, tá? O comunicativo é aquele cliente bem-humorado, simpático, conhece todo mundo, que gosta de conversar. Aquele cara que vem na imobiliária para bater um papo. Não que ele não queira comprar um imóvel. Muitas vezes ele quer bater um papo e tal. Parece muito fácil lidar com ele, mas não é. Não se engana, tá? Não se engana que esse cara não é. Porque esse cara que vira muito teu brother, muito teu amigo, tua amiga, não é um cara fácil de lidar. Certo? Quando você for conversar com ele, vou te dar assim uma sugestão que chave de ouro, viu? Não saia do assunto. E se ele sair do assunto, você interpela e volta pro assunto. Por quê? Esse cara geralmente que é muito comunicativo, ele é o cara que tu tá falando de um produto aqui, tu tá conversando com ele, tu tá interagindo, tu tá fazendo a tua parte de vendedor e ele simplesmente esparrama pro outro lado lá e desvia o assunto, tu perde o foco no negócio, tu perde o foco, ele também perde o foco, tá? Porque ele é um cara muito comunicativo, então não deixa sair muito fora, evita falar de assuntos fora do mercado imobiliário, senão tu vai perder muito tempo com esse cara. Beleza? O nosso quarto cliente é o contrário do comunicativo. É o não comunicativo. É aquele cara que só responde sim ou não para ti. Esse é difícil. Mas faça perguntas que permitam respostas curtas, antecipe dúvidas, seja proativo, crie um leque de opções prevista para tal situações. Essas são uma das melhores formas de lidar com esse tipo de cliente. Cara, esse cara não comunicativo é o seguinte... Como ele, na maioria das vezes, ele não te dá muita abertura, ele te responde sim, não, ele não te dá continuidade para tu entrar em outra pergunta, tu também tem que ser objetivo nas perguntas com ele. Tem filhos? Quantos filhos você tem? Ah, não tenho filhos, beleza? Porque se tu perguntar, tem filho? Vai dizer, tenho. Daí tu lembra de novo. Quantos filhos? Ah, 3. Ah, e quantos anos? Ah, um tem 8. E o outro? Então, tu entende? É uma coisa muito demorada. Então, esse tipo de pergunta tem que ser mais direta nele para tu entender qual que é a localização, quantos filhos ele tem, que tamanho que é a família dele, qual que é a localização, qual que é a renda, emprego, tudo disso. Então, isso é muito importante. O quinto cliente, e esse cara é foda, é o da concorrência. Muitas vezes ele é como se fosse assim, ele tem um time de futebol que é a concorrência, entendeu? Ou ele tem uma experiência muito boa com a concorrência e ele veio te procurar para ver o que tu pode oferecer de melhor para ele, e aí tu vai ter que oferecer o teu trabalho, tua consultoria, ele tem que te enxergar como um profissional mais relevante que a concorrência. Então esse é difícil, tá? É muito difícil. Eu vou deixar para vocês esses slides aqui embaixo no PDF para você acessar depois, tá? Mas esse cara é um cara difícil de lidar. Tá? Então, tu tem que fazer ele, convencer ele a entender que você é melhor que a concorrência. E muitas vezes esse cara te dá um desgaste. Mas, por exemplo, numa aquisição, para esse cara aí, você pode oferecer um diferencial. Se tu tem uma parceria com uma arquiteta ou com um arquiteto, tu pode oferecer daqui um pouco lá o projeto dos móveis lá do banheiro, da cozinha. Não brigue por preço, porque esse cara, que é o da concorrência, ele é acostumado a fazer leilão. Ele vai lá na concorrência e diz, o fulano fez tanto, tu faz tanto. Daqui a pouco, muitas vezes, do mesmo produto. Se você não é um corretor preparado e mostrou para ele e não fez carta de visita, tu vai perder o negócio. Beleza? O sexto cliente, e esse eu tenho certeza que vocês já tiveram ou ainda estão tendo na vida de vocês, é o especialista. Esse cara é o especialista, ele sabe, às vezes, melhor que você sobre o produto. Ele já pesquisou preço, ele já pesquisou tamanho, ele já pesquisou imóveis disponíveis, ele já sabe o que ele quer.
Ele praticamente vem para te dar uma aula e te interpelar sobre o imóvel. Então, esse cara é um cara difícil de atender. Se tu vai ver um imóvel, por exemplo, na planta de uma construtora, convide o gerente da construtora para te acompanhar nessa visita, certo? Porque para esse cliente tu não pode mostrar em momento algum insegurança. Então, se você é uma pessoa insegura, a minha recomendação é que você tenha uma outra pessoa com você que tenha um conhecimento maior do mercado para te auxiliar nesse momento, porque senão você vai se lascar e não vai vender nada. Então, se você é inseguro, não atenda esse cliente sozinho. Beleza? Fechou? O 7º cliente... Estamos quase chegando ao final, pessoal. No final, vou deixar uma dica para vocês, cara, muito boa. Uma dica assim, ó, para tu ter retorno de todos os teus clientes. Então, fica até o final, estamos chegando já, que é o informal. Tá? O informal, ele sente se sente à vontade com o atendimento, trabalho parecido com o comunicativo, eles consideram um velho amigo, é aquele cara que ele vai entrando em você, em vez de você vender para ele, parece que ele está te vendendo, né? Ele chega, ele é espaçoso, né? Tu oferece o café, quer uma água. Ele tá com tempo, entendeu? Ele tá com tempo. Em muitos casos, ele joga... esse tipo de cliente, ele joga palavras sem sentido para ver se suas respostas condizem com o que ele pensa. Esse cara aí, o informal, ele é um cara que gosta de time de futebol, política, é esse cara aí, certo? Vamos para o nosso 8º tipo de cliente. O grosseiro é o nosso 8º tipo de cliente. O grosseiro é um cliente que traz maior desafio para o corretor, tá? Ele é um cliente que provavelmente já teve uma experiência negativa, então ele considera todo tipo de vendedor jaguara, sem vergonha e tal. Ele já chega muito... ele é grosseiro com você algumas vezes, quando tu fala alguma coisa, ele pode te questionar e botar que não é assim, que já aconteceu assim, assim, assim com a... Ele tem experiências negativas. O principal é você entender que esse cliente, o grosseiro, tá? Ele adora discutir por qualquer motivo. Então, não dê motivos para ele discutir com você. É importante, não dar motivos. A melhor forma de lidar com ele é se manter firme, sério, ignorar os comentários rudes dele, mantenha o tom de voz adequado. Se ele está falando alto com você, fale baixo com ele. Porque assim, ele vai estar, a voz dele aqui, tu vai começar a fazer um rapport com ele. Não adianta tu gritar com ele, ele vai aumentar mais ainda o tom de voz, vai te gerar um problema. Esse cara é problema. Tu tem a opção de não atender esse tipo de cliente. Eu, por exemplo, aqui na empresa, a gente tem a opção que a gente não atende esse tipo de cliente. Entendeu? Quando a gente já vê pelo WhatsApp como é que o cara fala com o corretor, a gente já nem faz questão de marcar visita, nada. Tem 1000 imobiliárias aí para ele procurar. Entendeu? A gente não faz questão. Uma dica muito importante é deixar o cliente falar de maneira que ele libere esse sentimento dele. E depois você pode usar algumas frases curtas com ele, como você tem razão, farei o que estiver a meu alcance. Agir de modo sucinto com ele, cordial. Não cai na pilha dele, tá? Se tu cair na pilha dele, tu tá lascado. E o nosso 9º tipo de cliente, e esse vídeo eu falei para vocês que ia ficar extenso, é o cliente que só diz sim. O cliente que só diz sim, daí tu vai dizer, Augusto, esse cara é o sonho de todo corretor. Nem sempre. Essa pessoa que só diz sim, na verdade, ele tá buscando ser aceito por você. Certo? Existem algumas técnicas que tu tem para vender um imóvel para esse cara de jeito muito fácil, simples, né? Segundo estudos, que se tu conseguir 3 respostas positivas dele, a 4ª resposta, que é uma possível venda, é 90% de certeza. Mas toma cuidado com esse cliente, porque muitas vezes ele diz sim para ter um motivo, para se sentir aprovado por você, ou para se sentir aprovado pelaquela situação, ou pelo ambiente, mas nem sempre ele realmente, de fato, tem a condição real de comprar o imóvel. Certo?
Então, uma das dicas principais é tu colocar ele na realidade dele. Com as perguntas que tu fizer para ele, entender qual que é a realidade dele e colocar ele, de fato, dentro da realidade dele. Beleza? E agora eu vou passar para vocês a maior dica para você ter retorno dos seus clientes. Olha só que incrível. Presta atenção. Isso é uma técnica milenar, vou te dizer, funciona, tá? Ó, técnica milenar para obter retorno dos clientes. PPTL. Pega a porra do telefone e liga. Pega a porra do telefone e liga, cara. Eu vejo um monte de corretor, o cara não me responde, o cara... Liga pra ele, bicho. É uma coisa que eu falo na imobiliária. Em tempos de WhatsApp, ligação é prova de amor. Mas se o cara não pode me atender, ele não vai te atender. É muito simples. Agora, se ele te atendeu, não fala pra ele, pelo amor do Senhor. Você pode falar agora, porque quando você fala, você pode falar agora, tu dá motivo pra ele dizer, não posso. Tchau, obrigado. Beleza? Pessoal, tamo junto, isso é só o início. Obrigado por você ter ficado até aqui. Eu sei que foi extenso, mas tenho certeza que esse vídeo pode ajudar vários corretores. Tamo junto, fui. Isso é só o início.